Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Nesse vídeo a gente vai trabalhar as regrinhas de concordância nominal. Bora lá. Quando eu tenho um adjetivo posposto a mais de um substantivo. Isso aqui já está claro para a gente. Nós já verificamos que o adjetivo, ele é satélite de um substantivo, não é isso? Então, vamos lá. Esse adjetivo, se ele for adjunto, aí ele pode ficar no plural com o gênero predominante, ou ele vai concordar com o mais próximo. Para você visualizar isso melhor, vem comigo. Olha aqui, ó. Carro e moto, dois substantivos, e o adjetivo vem posposto a ele, né? Ó, o adjetivo importado. Então, ou ele fica no plural, no gênero predominante. O que é gênero predominante, Rafaela? Masculino, gente. Se você tiver uma palavra que é feminina e uma palavra que é masculina, você vai jogar tudo para o plural no masculino. Infelizmente, me dói dizer isso, mas o gênero masculino é o predominante. O adjetivo tem que ir para o plural no masculino. Ou então ele concorda com o mais próximo. Então, importada está concordando só com moto. Agora, se ele for predicativo, como é que eu sei que ele vai ser predicativo? Muito fácil, galera. Anota aí, puxa uma setinha. Predicativo, ele vem separado. Separado do substantivo. Separado por um verbo ou por uma vírgula. Separado por um verbo ou por uma vírgula, tá? A janela e o portão, ou o verbo separando, estavam. Aí ele é predicativo, aí ele só fica no plural com o gênero predominante. É simples a regra, parece complicada da maneira como está escrita, mas olha só. Se tiver um verbo separando, tem que concordar com todos eles. Mas se não tem nada separando, aí ele pode ficar ou grudadinho no mais próximo, concordando só com ele, ou no plural, no gênero predominante. Beleza, nossa primeira regra muito importante. Vamos agora para a segunda. Quando o adjetivo vem antes. Ali nós vimos o adjetivo vindo depois dos substantivos. Agora ele vem antes. Então vamos lá. Se ele for predicativo, separado, não é isso? Aí ou ele vai ficar no plural, de preferência, ou com o mais próximo. Aqui, ó, julgo satisfatória a pesquisa e o estudo. Aqui, concordando com o mais próximo. E aqui, no plural, com o gênero predominante, que é o gênero da palavra estudo. Mas, professora, você falou que o predicativo vem separado por um verbo. Galera, vem. O verbo está aqui. Mas não está separando, professora. Aí que está. Não está separando porque isso aqui não está na ordem direta. Você entendeu? Porque na ordem direta seria, né, o sujeito, depois o verbo e depois o predicativo. Veja como não está na ordem direta. O verbo, ele está começando, ele está iniciando a oração. Então, houve uma troca dos termos. Mas se você colocar isso aqui na ordem direta, vai ficar, né? Eu julgo a pesquisa e o estudo como satisfatórios. E aí você tem uma palavra separando, tá? Vamos lá. E se ele for adjunto adnominal, adjunto abdominal, se ele for adjunto adnominal, aí, pessoal, ele vai concordar somente com o mais próximo. Compramos cheirosas ervas e cravos. Aí, nesse caso, só com a palavrinha ervas. Vamos lá, nossa terceira. Ah, isso aqui é super importante. Gente, asterisco aqui nesse slide. Essas palavras aqui caem muito, muito, muito. Olha só. Alerta, menos e pseudo. São invariáveis, tá? Alerta, menos e pseudo. São advérbios. O que a gente estudou? Que o advérbio é palavra invariável. Por isso que não tem o menos. Ah, hoje eu estou menos triste. Não tem. É menos, porque isso aqui é advérbio. Então, não concordo, não tem variação. E também a palavra monstro, quando for usada como um adjetivo, também fica invariável. Vamos ver nos exemplos? Tenho menos fãs, não é menos fãs, né? Hoje tem menos gente do que ontem. Não, tenho menos fãs. Por precaução, vivemos alerta. O alerta sempre aparece, gente. Alerta, grava, alerta. Invariável, não tem plural. Não tem plural. Pseudo, ó. Os pseudo-meninos, também invariável. Assistimos a comícios monstro. Olha a palavra monstro como adjetivo. Está caracterizando esse substantivo aqui, na Alemanha. Então, tudo invariável. Atenção para essa regra, ela aparece muito.
A 4 também aparece muito, muito, muito. Eu chamo essas palavras aqui de palavrinhas de dupla personalidade. Bastante, muito, meio e mesmo. Tá? Palavrinhas de dupla personalidade. Por que palavras de dupla personalidade? Porque elas podem participar da classe dos advérbios, e aí, óbvio, serão invariáveis. Ou elas podem ser pronome, podem ser numeral, lembra do meio, da meia taça? Então, se elas forem palavras de classes variáveis, claro que elas vão variar. Quais classes variáveis, galera? Numeral, né? Ou então, pronome. Se forem numeral ou pronome, variam. Vamos para os exemplos. Todos pareciam bastante felizes. Por que não variou aqui? Porque é advérbio. É advérbio. Tanto é que quando você troca, né? Todas pareciam, a gente não vai falar todas pareciam bastante. É advérbio, é invariável. Todos pareciam bastante felizes, todos pareciam muito felizes. Aqui é advérbio. Mas olha que interessante, o bastante pode variar. Tem gente que estranha, mas aí ele vai ser pronome. Façam bastantes exercícios. Façam muitos exercícios. Nesse caso, ele é pronome. Basta você trocar o bastante pelo muito e tentar flexionar no plural ou no feminino. Se houver a troca do muito, é porque ele é pronome e aí o bastante também pode flexionar-se. Ela está meio confusa, aqui é advérbio, ela está um pouco confusa. Ela tomou meia taça de vinho, aqui é numeral. Se é numeral, ele varia. Ela faz mesmo muitas promessas, advérbio. Ela faz de fato muitas promessas. Ou elas mesmas confeccionaram o vestido. Aí ele é pronome. Se é pronome, flexionou-se aqui ó, no feminino e no plural, conforme o sujeito mandou. Tá? Vamos lá. Agora é só coisa importante. O 5 também é super importante, ó. Só, sós e a sós. Vamos pelo mais fácil? A sós é uma locução adverbial, invariável. Invariável, tá? Quero uma conversa a sós contigo. Agora, o só e o sós, aí que tá. Se eles tiverem o sentido de sozinho, é porque eles são adjetivo. Quando eu falo em adjetivo, na tua cabeça você tem que associar. Adjetivo é classe que varia. Agora, o só, quando tiver o sentido de somente, é advérbio. E aí tem que estar na tua cabeça. Advérbio não varia. Então, você vai substituir. Apareceu a palavra só, troca. Se for sozinho, é adjetivo. Se for somente, é advérbio. Vamos para os exemplos. Mesmo na multidão, eles vivem. Aqui não dá para eu substituir por sozinhos? Claro que sim. Então, é adjetivo. Por isso, sós. Agora, ele estava só tentando a sorte. Ele estava somente tentando a sorte. Então, é necessário que você memorize o significado. Para ele ser adjetivo, ele tem o sentido de sozinho. Para ele ser advérbio, ele tem o sentido de somente. Vamos aqui para a regrinha de número 6. Anexo, incluso, apenso ou separado. Se forem adjetivos, serão variáveis. Então, olha aqui, ó, remeteu anexas às folhas. Remeteu inclusas às folhas, feminino plural. Remeteu apensas, remeteu separadas. O que cai em prova? Em anexo e em separado. Locuções adverbiais. Portanto, invariáveis. Seguem em anexo as folhas do relatório. Então, se eu uso a expressão adverbial, invariável. Se eu uso só a palavra anexo, é adjetivo, é variável. Seguem anexas às folhas do relatório ou seguem em anexo às folhas do relatório. Vamos aqui molhar as minhas cordas vocais. E vamos prosseguir. Olha lá. O mais possível e os mais possíveis. Isso aqui, galera, lembra lá do superlativo, né? O mais e o menos. Você vai concordar sempre, sempre, quando você tiver essa expressão, o mais, ou o menos, ou os mais. Você vai concordar com esses artigos aqui, ó. O, a, os e as, que antecede a palavra mais. Tá? Você vai concordar com isso. Então, veja. Vi peças, o mais. O que está antes do mais? O. Singular. Então, possível fica no singular. Essa regra é a seguinte, é a concordância do possível
quando ele faz parte dessa expressão, o mais possível, ou os mais possíveis. Perceba, ele está sempre concordando com o artigo que antecede a palavra mais. Aqui está no singular porque o artigo está no singular. Aqui no plural porque o artigo está no plural. Olha aqui o exemplo de baixo. Vi peças as mais. Gente, o artigo é as, plural. As mais belas possíveis. Observem, doutores, que não tem nada a ver com a palavra belas aqui no plural. Tanto é que aqui no primeiro exemplo eu tenho a palavra belas no plural, mas o meu possível fica no singular em virtude desse artigo. Essa regrinha é chata, mas ela cai. Asterisco aqui no número 7. E a 8? A 8 não cai. Despenca, como dizem lá em Minas. É bom, é preciso, é proibido, é necessário. Essas expressões formadas por um verbo de ligação mais um predicativo, né? Ou um adjetivo. Como vai funcionar? Essa aqui cai muito, muito, muito. Como é que vai funcionar? Vamos lá. Só vai haver a variação para o feminino ou mesmo para o plural se tiver um artigo antecedendo a expressão. Antecedendo a palavra, obviamente, não antecedendo o preciso. Então, vamos ver. É necessário. Está aqui a minha expressão. Paciência. Tem artigo aqui? Não. Então, isso aqui fica no masculino singular. Se eu coloco um artigo, a paciência, aí vai para o feminino singular. É necessária a paciência. Joia? É proibido entrada de animais. Aqui dá para a gente corrigir aí nos prédios, nos condomínios da vida, né? Entrada de animais. Tem artigo? Não. Então, a expressão fica no masculino singular. Agora, eu coloquei o artigo, a entrada de animais. Como fica, então? Flexionado. É proibido. Gente, a 8 cai demais, demais, demais. Vamos para 9. Leso. Concorda sempre com o segundo vocábulo. Um crime de lesa pátria, feminino singular. Um crime de lesas pátrias, leso caráter, lesos caracteres. Concorda sempre com o segundo vocábulo. Essas expressões, um e outro, nenhum nem outro, um ou outro. Vai gravar assim, ó. Substantivo com S no singular. Tem que gravar porque essa aqui fica estranho quando a gente fala. S de substantivo, S de singular. Adjetivo no plural. Fica estranho, mas é assim que a gente fala. Olha só. Um e outro. Jovem, estudioso. Substantivo no singular, um e outro jovem. Adjetivo no plural. Um e outro jovem estudiosos passarão. Ok? Termos antepostos e pospostos para a gente fechar. Isso aqui é interessante para a gente perceber a diferença semântica. Diversas pessoas participaram do evento. Pessoas diversas participaram do evento. Tem diferença semântica, doutores? Claro. Vem comigo. Diversas pessoas. Várias pessoas, né? Inúmeras pessoas. Então, aqui, ó, indefinição. Várias pessoas. Diversas pessoas. Indefinição. Pessoas diversas. Opa, pessoas diferentes. Adjetivo. Aqui, pronome indefinido. Ele sempre foi um grande homem, ele sempre foi um homem grande. E aqui, ele sempre foi um grande homem. Um homem notório, de valor, honesto, enfim. Ele sempre foi um homem grande. E esse grande aqui? Tamanho. Sempre foi um homem grande. Alto, gorducho, enfim, muda o sentido. Certos trabalhadores. Trabalhadores certos. Certos trabalhadores. Alguns trabalhadores não ligam para o dinheiro. De novo, alguns trabalhadores. Olha o pronome indefinido. Agora, trabalhadores certos não ligam para o dinheiro. Adjetivo, né? Trabalhadores certos. Adjetivo. A criança pobre brincava no parque. A pobre criança brincava no parque. Aqui até a gente já fez isso em outros momentos do curso, né? A criança pobre, criança sem recursos, sem dinheiro. A pobre criança, criança infeliz, criança desventurada.
Isso aqui é sempre a questão de prova. Essa troca, né, de termos. Quando um vem antes, quando um vem depois. Se houver implicação semântica, se mudar o significado, ó, fica de olho, porque a chance de cair na sua prova é muito grande. Vamos praticar um pouquinho. O que aconteceu aqui? Ah, agora sim. Indique a frase com a concordância incorreta. Incorreta. Vamos lá? Sempre digo que não estamos só. Ih, já chamo, né? Porque o só aqui, ó, quando eu substituo por sozinho, eu já percebo que ele é adjetivo. E se é adjetivo, varia. Sempre digo que não estamos sozinhos. Já achamos, então, a incorreta está na letra A. Esse só aqui, galera, é adjetivo. Ele deveria, então, ser flexionado e ir para o plural. Sempre digo que não estamos sozinhos. Vamos ver o erro das outras? Letra B. É 12:30, disse o locutor. Tá certinho, viu, gente? Aqui, ó, o meio-dia está concordando com o dia, né? E o meia está concordando com o hora. Então, é 12:30, tá? Disse o locutor, tá certinho. Esse meio aqui no masculino, concordando com dia, e esse meia concordando com hora, apesar de não aparecer. Tá certo. A convidada chegou com sapatos e bolsas escuros, já vimos, né? Ó, o adjetivo aqui posposto aos dois substantivos, ele pode concordar com os dois, né? No gênero predominante. Choveu na sala, mesmo com a janela meio aberta. Advérbio, mesmo com a janela um pouco aberta. Durante meu curso, pude adquirir muitos conhecimentos. Tá certo também. O bastante é pronome. Beleza, vamos que vamos. Mais um exercício aqui. Ah, porque eu botei animação. Assinale a frase em que há erro de concordância. Todo homem deve estar quite com suas obrigações. Vamos deixar a letra A por uma questão didática, né? Para o finalzinho. Vamos lá, em que há erro. Bela letra E. O divórcio é sempre um mal. Aqui não tem erro nenhum. Divórcio é sempre um mal, tá? Os policiais estavam alertas. E aí, galera? Alerta varia? Não, lembra que eu falei? Cuidado, alerta é sempre invariável. Já achamos o erro. Olha a letra D, a letra C. Anexas seguem as informações. Se eu tivesse a expressão em anexo, seria invariável. Mas aqui eu tenho o adjetivo. Plural no feminino, concordando com o plural feminino. As informações perdidas. Tá certo também. Letra B. As crianças não devem ficar descalças. Tá certo. Adjetivo concordando com crianças. E todo homem deve estar quite com suas obrigações. Tá certo também. Palavrinha quite aqui, ó. Concordando com quem? Todo homem. O único erro está na letra D de dado. Esse é o erro da nossa questão. Tem mais exercícios sobre concordância nominal, que cai bastante. Vamos continuar, então, nessa maratona. Próxima questão. Tá aí. Assinale a alternativa errada quanto à concordância. Errada, né? Então, ó, gostava de usar roupas meio desbotadas, tá certo? Esse meio aqui é advérbio, é invariável. Resolvemos questões as mais difíceis. O que eu falei, hein? O possível, ele vai variar de acordo com o artigo que vem antes do mais ou do menos. O artigo que vem antes do mais está no plural. Como deveria ficar o adjetivo possível? No plural. Possíveis. Então, achamos a resposta, né? Letra B. A letra C está correta, ó. Estejam alerta, sempre invariável. A letra D também, todos foram aprovados, salvo João e Maria, exceto João e Maria, também invariável, preposição. Ela mesma digitou o requerimento. Pronome, concordando com esse outro pronome, vai variar. Então, o gabarito dessa questão ficou a letra B de bolota. E vamos que vamos. Tem mais questão aí para a gente resolver. Olha lá. Ai, meu Deus, para que animação? Assinale a alternativa errada quanto à concordância. Vamos lá. Havia menos flores no jardim. Tá certo. Menos aqui, como advérbio, invariável mesmo. Recebeu bastante elogio. Tá errado, né? Aqui está com um pronome. Recebeu muitos elogios. Então, achamos a resposta, letra B. Bastantes elogios, deveria ser. Letra C, permanecemos alerta. Alerta é sempre invariável. Letra D, comprou caro os papéis, né? Aqui o caro, advérbio, por isso está certo, invariável.
E as casas custam barato, advérbio também, por isso invariável. Tá aí a nossa próxima questão, de novo, letra B de bola, né? Vamos seguindo, então. Olha lá. O que eu fiz aqui? Tem mais uma. Assinale a alternativa errada quanto à concordância. Errada. Então, vamos lá. Muito obrigada, disse ela. Galera, tá certo, tá? Obrigada, o agradecimento, ele vai concordar com a pessoa que emite o agradecimento, podendo, inclusive, ir para o plural. Muito obrigados, disseram os atores, tá? Ou muito obrigadas, disseram as atrizes. Joia? Então, tá certo. Só as mulheres foram interrogadas. Também tá certo. Esse só aqui é advérbio. Qual é o significado dele quando ele é advérbio? Somente as mulheres foram interrogadas. Letra C. Eles estavam só. Esse só tem o sentido de somente? Não. Esse só tem o sentido de sozinho. Então, eles estavam sós. Sentido de sozinho, ele é adjetivo, ele vai variar. Achamos a resposta, letra C, de homens. Já era 12:30, já vimos que é o correto. O pessoal que fala errado, né? 12:30. Não, não, 12:30. E sós ficaram tristes. Sozinhos ficaram tristes. Também tá certo. Tá aí a nossa próxima questão. Gabarito ficou letra C, de homens. E vamos que vamos, galera. Vamos praticar, porque aqui só com prática mesmo para a gente memorizar. Só, não há erro de concordância nominal em não há erro. Se não há erro, o que, que ele quer? Ele quer a correta. Só não há erro, ele quer a correta. E aí, motocicleta é perigosa? Aqui está errado. Porque olha a expressão, verbo de ligação mais o adjetivo. Só vai variar esse adjetivo se tiver um artigo aqui. Se fosse a motocicleta, aí beleza, a motocicleta é perigosa. Como eu não tenho artigo, motocicleta é perigoso. Então, a letra A está errada. Letra B, haverá bastante oportunidade. Esse bastante aqui, ele é pronome ou ele é advérbio? Flexiona aí no plural, haverá muitas oportunidades. Então, ele é pronome, vai para o plural, também está errado. Letra C, cometeu crime de lesa patriotismo. O que, que eu falei? Que o lesa vai concordar sempre com o termo subsequente. Patriotismo no plural deveria ser crime de leso. Patriotismo, a letra C também está errada. Letra D, nós mesmos faremos o requerimento. Feio, né? Nós mesmos, por favor. Pronome também está errada a letra D. E a letra E, obrigados, responderam eles. Olha que bacana, tá vendo? Caiu na Cisgran Rio. Tá correto, porque eles, plural masculino, obrigados, plural no masculino. Então, a letra E está correta, é o gabarito da nossa questão. Coloquei vários exercícios, coloquei bastantes exercícios sobre esse assunto, para a gente tentar fixar essas regrinhas de concordância nominal. Vamos um pouquinho agora para a concordância verbal, provinha da Transpetro 2012. No anúncio que contém a frase vende-se filhotes de pedigree, para adequá-lo à norma padrão, será necessário redigi-lo da seguinte forma. Você tem que lembrar da voz passiva, né? O anúncio é esse aqui, vende-se filhotes de pedigree. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Olha que questão fácil, gente. Falei para vocês isso aqui lá na parte de vozes verbais. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Ele tem a partícula ser, o pronome apassivador. Então, como é que vai ficar isso aqui? Para concordar com o sujeito, filhotes de pedigree, o núcleo está no plural. Então, o verbo também tem que ficar no plural, porque o verbo concorda com o sujeito. Então, como fica a frase? Vendem-se filhotes de pedigree. Cadê ela? Vamos procurar? Ele mudou um pouquinho. Tudo bem. Vende-se filhotes está errado. O verbo aqui tem que ir para o plural. Vende-se filhotes também está errado. Vendem-se filhotes que têm pedigree. Está errado pelo seguinte, essa primeira parte está certa. O erro está aqui. Porque o verbo tem está se referindo aos filhotes. Núcleo no plural. Então, o verbo também tem que ficar no plural. Teria que ter o acento. Essa alternativa aparece na letra D. Vendem-se filhotes que têm pedigree. A letra D é a correta. E aqui vendem-se filhotes, os quais têm pedigree. O pronome relativo até poderia ser os quais, mas o erro está aqui de novo. Teria que ter um acento nesse verbo. Então, a letra E também ficou errada.
gabarito, letra D. Joia, gente? Vamos lá. Os alunos... Tem mais alguns exercícios de concordância verbal, né? Bastantes exercícios, tá aí mais 4 exercícios. Se são mais 4, então eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Aí a gente trabalha isso, ok? Até daqui a pouquinho.